Olá pessoal, muito boa noite! Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, agora trazendo mais uma experiência de autoconstelação. Receberemos o Rodrigo Silva, que traz uma experiência de transformação, de ressignificação, de autoencontro através da autoconstelação. Então, o processo de constelação familiar nos proporciona uma transformação muito grande, porque age no campo quântico de formação da realidade, que está relacionado com as nossas informações emitidas pelas nossas mentes. Partimos do princípio que informação, energia e matéria são três manifestações da mesma coisa. E a nossa mente, uma usina processadora de informação, emite informação, e essa informação, recebendo a força das emoções, se transforma em energia e se transforma na matéria que está à nossa volta. Ou seja, somos feitos à imagem e semelhança do Criador, somos co-criadores da realidade. Tudo que o homem faz é obra de Deus através das nossas mãos, ok? E dentro desse contexto, a gente vem estudando a constelação familiar, que é basicamente o conjunto de leis que regem os relacionamentos humanos. Assim como existem as leis da física, da química, da matemática, existem as leis que regem as relações humanas, principalmente no que diz respeito ao sistema familiar. Então, são leis complexas. O autor, o criador da constelação familiar, traz livros de conteúdo extremamente profundos, de uma abordagem extremamente filosófica, que é óbvio que tem a ver com isso, né? Com essa questão quântica, da gente se abster do tempo, do espaço e considerar as coisas como se tivesse tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é justamente para trocar em miúdos, para simplificar o que a constelação pode realmente fazer e ajudar, e em qual nível isso acontece, e o que é necessário para que um ser humano normal como eu, como você, tenha o benefício da constelação familiar. É por isso que nós estamos aqui trazendo experiências pessoais de constelação familiar. E hoje nós estaremos recebendo o Rodrigo Batista, que é aluno nosso do método Autoconstelação para a Vida e que teve as suas descobertas. Vamos lá. Rodrigo, tá por aí? Dá um oi, Rodrigo. Deixa eu ver se eu já te acho. É uma criança gritando mamãe ali. Fala, Rodrigo. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem? Muito calor aqui em São Paulo, mas estamos levando, né? Uai, então tá aqui igual em Goiânia, então. Em Goiânia tá Aí é mais pior um interessante. pouquinho, né? Aqui ainda esfria um pouquinho agora à noite, mas É. Aqui de dia tava dando pra fritar ovo no asfalto ali, certeza. imagina. Não, imagina na minha cidade natal, Cuiabá. É que na Cuiabá é mais. verdade eu moro em Taboão da Serra, né? Grande São Paulo, mas eu vim do interior também, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Então é uma região bem quente mesmo. No calor é calor de dar trabalho, de ter que ficar na sombra mesmo e colocar a pedra de gelo na cabeça, porque a coisa é feia. Pois é. Haja ar-condicionado, né? É, com certeza. É isso aí, Rodrigo. Quero te agradecer, primeiramente. Muito obrigado por estar aqui com a gente, por estar trazendo a sua experiência. Tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas pelo seu relato, pela sua experiência. Nós estamos todos vivendo uma era da informação, e eu acredito que a informação mais preciosa é aquela informação que diz respeito à própria identidade, a informação que diz respeito ao próprio autoconhecimento, porque é a partir do autoconhecimento que tudo se desdobra. Não adianta nada a pessoa ter diploma, mestrado, doutorado, PhD numa área específica, ou seja, ser um detentor de muita informação,
e não se conhecer. Ou seja, não conseguir usufruir dessa informação para ter uma vida mais tranquila, mais abundante. E é esse o objetivo que a gente está aqui trabalhando. Você veio aqui. Muito obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Então vamos lá. O método de autoconstelação, inclusive chama autoconstelação para a vida, é para a vida justamente porque nos conecta à vida, a uma vida mais abundante, a uma vida mais cheia, digamos assim, para o mais. E os benefícios do processo, que são as manifestações de vida, são equilíbrio emocional ou inteligência emocional, ou seja, sensação de segurança, sensação de satisfação com a realidade, saúde física, relacionamento de casal, sucesso profissional, sucesso financeiro, ou seja, você alinha com o fluxo de benefício que Deus nos dá todos os dias, com o sol nascendo aí, mas que muitas vezes a gente fica meio embaraçado nos sofrimentos próprios e familiares e não consegue absorver tudo isso. Na sua vida, Rodrigo, pelo que você trabalhou, pelo que você veio se descobrindo, onde foi que teve benefícios? Como que foi a sua experiência com a autoconstelação? Conta pra gente. Bom, primeiramente, conheci a autoconstelação num momento muito difícil da minha vida, né? Onde meu relacionamento não dava tão bem assim, né? Então, minha esposa, vendo, né? Porque ela pesquisa muito em relação à autoconstelação, já participei de algumas constelações presenciais, mas nunca fazendo relacionado à minha família, digamos assim, né? Ao meu pessoal. E, assim, quando iniciou o curso, realmente, se você não tiver uma entrega, você não consegue um resultado, digamos, satisfatório. Você entra em muito conflito com tudo aquilo que você acreditava. Então, no começo, para mim, foi um pouquinho difícil por isso, porque realmente eu tinha que me entregar, né? Então, a primeira semana foi um pouco complicada, feita, né? Que era o autoconhecimento, né? Autorreconhecimento. Só que a partir da segunda semana eu vi que as coisas já estavam fluindo muito melhor. O diálogo com meus pais, né? Porque moram longe de mim, então geralmente eu ligava de 3 em 4 dias, então não era todo dia que eu ligava, que eu conversava. Então, a partir dessas autoconstelações feitas, eu comecei a perceber coisas que, assim, sozinho eu não conseguiria. Né? As autoconstelações nos levam a isso, a reflexão, a você encarar realmente os seus desafios, aquilo que você tem medo. Né? Então você bate de frente com o seu medo. É difícil, foi difícil. Né? Muitas vezes eu pensei e parava no meio, só que eu falei, não, se eu quero que a minha vida tenha uma sequência boa, que ela flua, né, em todos os aspectos, então eu tenho que me entregar. E foi realmente isso que eu procurei fazer. Né? Aí ao longo das semanas... Oi? É bem interessante a gente observar isso, que existe um preço a pagar. Né? Assim, preço a pagar no sentido de que para que você não tenha sofrimento, você tem que estar disposto a olhar para o sofrimento para resolvê-lo. Enquanto a gente fica meio que negando que o sofrimento existe, a gente não consegue resolver, porque ninguém resolve um problema que não tem. E quando a gente se volta ao problema e olha para ele, o sofrimento é natural, acaba vindo um sofrimento. Né? E é justamente nesse objetivo que, dentro do programa, eu coloquei os desafios. Né? A cada semana, a cada etapa, tem um desafio diferente. Né? Tem um desafio que é realizar as autoconstelações e mais uma outra tarefinha diferente. E que quem completa o desafio durante cada uma das 5 etapas recebe uma premiação, né? Assim, uma recompensa por ter realizado. Inclusive, nós vamos fazer também esse jeito de recompensa na Semana da Autoconstelação, que é esse nosso evento aberto, gratuito, 100% online, que vai rolar agora do dia 14 até o dia 21. Então, dia 14, amanhã, na verdade, né? Amanhã, a gente já libera a aula 1
da Semana da Autoconstelação, e lá a gente vai liberar também as orientações. E dentro dessa Semana da Autoconstelação vai ter desafio também. Então, justamente para dar uma cutucada na galera, para fazer, ó, tá aqui, é para fazer. Porque às vezes a pessoa faz uma vez, tem aquelas sensações difíceis, é um enfrentamento difícil, aí dali para frente a pessoa começa a querer evitar. Evitar. É a hora onde a gente precisa o quê? Olhar para o benefício que terá lá na frente, né? Então a vitória, a realização, ela vai carecer dessa necessidade de olhar para o que precisa ser feito e fazer o que tem que ser feito. Então, durante essa próxima semana todinha, a gente vai ter um desafio aí com todo mundo. Quem ainda não se inscreveu na Semana da Autoconstelação, assim que terminar a live, vai lá no nosso perfil, clica no link que está lá e se inscreva. Tá? Já começa amanhã. E, Rodrigo, o que tinha na sua vida que era um sofrimento que você percebeu que mudou? E o que você descobriu como causa, o que você precisou fazer com essa causa e como que ficou depois sua vida? Fala um antes e depois aí da sua vida em algum área. Uma das coisas que pesava muito assim, né, que eu carregava é que eu, mesmo estando longe dos meus pais, eu queria meter o bedelho em tudo que acontecia. Estou a 700 quilômetros de distância e eu queria opinar no que eles poderiam fazer aí durante o dia deles, né? Principalmente durante essa pandemia. Passa álcool, não sai, fica em casa, né? E as autoconstelações me mostraram que cada um tem a sua vida e a gente não pode, principalmente, interferir na vida do outro. O que a gente pode fazer é aproximar ao máximo, mas não querer mudar o outro, né? Eu também me culpava muito por N situações que aconteceram no passado com os meus pais, né? E com a autoconstelação eu percebi que isso está no passado. Então nada que eu faça hoje vai fazer com que aquilo que aconteceu mude, né? É aceitar, igual a gente aprende, né? Muito doloroso, né? Quem for participar, prepara, que é uma pancada todo dia, né? Toda autoconstelação você tem uma pancada, então você tem que se entregar realmente de corpo e alma se você quiser que a sua vida flua, né? E assim, aprendizado nas mentorias nossas, né? Provavelmente vão ser 3 também nessa turma, né, doutor? Sim, então, e nas mentorias eu muitas vezes queria falar, mas eu preferia participar olhando, né? E prestando atenção em tudo aquilo que os outros alunos colocavam, né? Porque muitas situações que eles apresentavam também em algum momento faziam parte da minha vida, né? Então, assim, o que mudou foi praticamente 100%, porque parei de olhar de uma forma para os meus pais, para o meu casamento, para o meu trabalho também, e principalmente na minha forma de olhar para o meu dinheiro, que eu não valorizava, né? Eu trabalho, sou professor, trabalho em 2 escolas, rede particular e rede pública, não ganho mal, né, em dias atuais, e eu não olhava da forma de valorizar o meu trabalho, o meu esforço, né? Então, tudo aquilo que eu ganhava saía, né? Eu não construía planos, não tinha, digamos, um rumo a seguir. Era aquilo que eu ganhava, era aquilo que eu gastava. E muitas vezes gastava muito mais também do que eu ganhava, né? Então, assim, ficar pontuando tudo que mudou é muita coisa. Então, de forma geral... Você falou como era. E como ficou depois? Em um mês, né, que nós começamos no finalzinho de agosto, em setembro, praticamente, minhas atitudes mudaram em relação ao meu emprego, ao meu dinheiro, digamos assim, né? O papo com os meus pais também, a minha relação com eles, né? Até conversei com a minha mãe a respeito das autoconstelações, trazendo um pouquinho da ideia para ela, porque ela se culpa muito da morte dos meus avós, que um morreu em fevereiro e minha avó faleceu 4 meses depois.
Então ela queria, a minha mãe se sente muito culpada porque não conseguiu cuidar dos dois. Né? Conversei bastante com ela, ela começou a perceber, nossa, isso faria muito, aliás, faria não, faz muito sentido para minha vida. Então o diálogo, principalmente com meu pai, que sempre foi um diálogo normal, mas não que fluía tanto. Agora já melhorou 80%. Né? Então trouxe muitas melhorias, muitas percepções que eu não tinha, eu comecei a ter. Né? Tô tornando uma pessoa mais tranquila também. Até no trânsito aqui, que eu saía xingando todo mundo, meu Deus do céu, né? São Paulo, loucura, mas enfim. Tô tendo mais calma, procurando refletir mais sobre as situações, né? Sobre tudo aquilo que acontece na minha vida. Então, assim, a autoconstelação me ajudou muito e vem ajudando, né? Porque quando alguma coisa surge, você não tem a possibilidade ali de estar escutando o áudio da autoconstelação conduzida, eu vou lembrando de algumas, digamos, do andamento que o senhor dá nelas. Né? Então, no dia a dia mesmo, estou dentro do carro, estou dirigindo, estou trabalhando, estou lembrando delas e tentando encaixar isso naquela situação. Então, assim, está sendo maravilhoso isso na minha vida. Né? A mudança, principalmente. Toda mudança é difícil. Porém, está sendo muito gratificante perceber isso. Sim. E você disse que você deixou de ficar se responsabilizando pelos seus pais, querendo interferir e cuidar de tudo da vida deles. O que isso realmente refletiu de benefício para você? Descreve como é que foi esse processo. O peso que eu carregava. Todo dia acordar e pensar, o que eles estão fazendo? Né? Quando for dormir, como que eles estão? Ou durante o dia mesmo. Então, o peso que eu carregava de eu não estar presente, né, na vida deles, ou estar próximo. Então, era um peso que tinha dias que era cruel, era sacrificante, né? E depois? Bom, e depois, agora, super leve. Como eu disse, as coisas fluem. Né? Eu tenho 15 minutinhos de intervalo, dou uma ligada, mando uma mensagem. Meu pai ainda tem muita dificuldade com a parte tecnológica, mas pelo menos eu vejo que ele olha. Então sabe que está tudo bem. Se ele olhou, está tudo tranquilo. Sabe que comigo também tá tudo 10. Né? Sim. E você consegue perceber também que existe um padrão de repetição, assim como Sim. a sua mãe se responsabilizava ou se responsabiliza pela vida ou morte dos pais dela, você também se responsabilizava pela vida dos seus próprios pais. Sim, muito. Faz todo sentido. Sim. E aí, quando a gente consegue se perceber nesse contexto de repetição de padrão e um padrão disfuncional, ou seja, que não funciona, que te trazia peso, que te trazia sofrimento e não trazia resultado. Por quê? Não tem nada que você faça que vai poder realmente livrar os seus pais dos sofrimentos que eles escolhem. Né? Assim, é uma grande ilusão da nossa parte quando a gente acha que a gente consegue livrar os nossos pais do sofrimento. A gente ajuda um pouco quando eles estão abertos a receber, mas muitos pais não aceitam receber as ajudas dos seus filhos. Por quê? Porque muitas vezes esses filhos olham para os seus pais com pena. E quando eles percebem que o filho está olhando com pena, o filho não precisa falar nada, não precisa falar uma palavra. Só do filho sentir no coração pena, o pai percebe, a mãe percebe e se afasta. E não permite ser ajudado. Por quê? Porque a pena é um sentimento, é uma expressão humilhante. Né? Então, o filho olha assim para os pais, nossa, coitadinhos, estão naquela casa, não sei o quê, deixa eu ir lá melhorar isso, melhorar aquilo na casa dos pais. E aí os pais não aceitam muitas vezes. E tem filhos que se revoltam. Né? Não, meu pai, eu não aguento mais meu pai,
meu pai não quer tomar o remédio da pressão alta, meu pai isso, meu pai não sei o quê, meu pai não passou álcool em gel. E... Mas, por que que eles fazem isso? Porque eles não aceitam quando o filho ou a filha julga, né? Esse julgamento faz eles se afastarem muito. E quando a gente descobre isso e entrega aos nossos pais a dignidade, a grandeza que eles merecem, né? Ou seja, quando a gente consegue se colocar como pequeno diante da força, da grandeza do que eles viveram, muda tudo. Muda tudo. Eles começam a se abrir muito mais o coração para a gente. Você conseguiu perceber algo nesse sentido? Sim, até essa semana eu estava lembrando, agora o senhor falando, eu estava lembrando. Eu conversando com meu pai, né? Aí eu dei uma opinião, aí eu fiquei quieto, eu percebi que ele não gostou. Aí na hora porra, eu tô errado nisso. Se ele pedir minha ajuda, tudo bem, mas ele não tá pedindo. Ele tá falando que ele vai fazer tal coisa. Aí eu dei minha opinião e na hora eu parei. Né? Eu percebi, não, tô errado. Até minha esposa tava do lado, deu risada. Você não vai falar isso com ele. Né? Você não pode falar assim. Aí eu parei, olhei para ele assim e dei risada, ele também caiu na gargalhada. Aí no outro dia ele resolveu a situação da forma dele e me ligou, aconteceu isso, isso, aquilo, deu tudo certo. Falei, beleza, que ótimo. Né? Tem muitas, porque assim, praticamente eu tenho 32 anos, então digamos que são 28 anos que eu trato eles de uma forma, né? Então, todo dia. Não só com eles, né? A questão de relacionamento, que ultimamente pesa para todo mundo, né? Questão de relacionamento, eu ia até falar aquela hora, acabei deixando um pouquinho, né? Assim, as coisas fluem também. A gente começa a olhar com outros olhos, né? A gente começa a respeitar o parceiro. Então, isso está sendo muito importante também na minha vida. Tá me mostrando para valorizar mais, né? Dialogar a individualidade da pessoa também. Tá sendo muito bom, e sim, também. Sim. Que tipo de dinâmica que acontecia no seu relacionamento que você conseguiu modificar e como que ficou depois, assim? Como foi o resultado? A questão do dinheiro mexia muito comigo, porque no começo ia pagar as contas, não sobrava nada, né? E a gente não conseguia, principalmente eu. Ela sempre pé no chão, mas eu muito aéreo, não conseguia, digamos, planejar muitas coisas, um rumo a seguir, ter atitude, digamos assim, né? E a partir do momento que eu parei, comecei a olhar para isso, a aprofundar a isso, ao porquê que eu tinha aquelas atitudes, né? As coisas mudaram. Mudaram. Eu comecei a escutar mais. Muitas vezes eu não tinha a mesma opinião, mas respeitava, né? E comecei também digamos, a traçar o mesmo caminho, vamos assim, né? Que eu deixava um pouco. Então, às vezes, para não ficar escutando, eu saía um pouco de lado, ficava quieto. Então, estou expondo mais digamos, a minha opinião, né? Ela também sempre respeitou, mas assim, estou me impondo mais, digamos assim, né? Sim. Você está me escutando bem? Parece que deu uma travadinha. Tá cortando? Não, agora voltou. Interessante. E você falou que descobriu algumas causas disso, né? Então, eu, por exemplo, Tô a te minha escutando. Eu vou dinâmica de trocar aqui, perda então, de financeira tá, tá me escutando agora? Pessoal, tá escutando? Acho que deu uma travadinha.
Esperar o Rodrigo voltar. Pronto. Tá me escutando, Rodrigo? Tá me escutando bem? Tá me vendo? Não tá me escutando? Você não tá com fone? Pessoal, vocês estão me escutando bem? Pessoal que está aí no chat, coloca aí. Tá, ok. Rodrigo, não está me escutando? Rodrigo, você está me escutando ou não? Ei, Rodrigo, você está conseguindo me escutar ou não? Não. Vamos fazer o seguinte. Sai e entra de novo. Eu vou te convidar de novo. Isso. Beleza. Agora vamos lá. Chamar o Rodrigo. Dá um oi aí, Rodrigo, para eu conseguir te convidar novamente. Aí, Rodrigo Batista 87. Ossos da tecnologia. Tecnologia ajuda, mas de vez em quando dá um olé. Voltou? E aí, Rodrigo? Agora voltamos. Voltou. Tá me escutando bem? Tá difícil, hein? Tô te escutando, agora sim. Beleza. Então, estava até falando aqui que a tecnologia ela ajuda muito a gente, né? Todo esse trabalho que a gente desenvolve é possível só por causa da tecnologia, ainda mais com a pandemia. Mas a tecnologia também nos desafia, né? Nos desafia. Sim, muito. E tal. Então, eu estava comentando, Rodrigo, que a minha dinâmica que me fazia perder dinheiro estava muito relacionado a uma crença familiar que eu tinha do perigo de medo de sofrer por ter dinheiro. Então, era uma crença que às vezes meu pai falava assim, passava alguém num carrão importado, tudo. Às vezes ele falava, olha, aquele é um perigo, né? Alguém pode matar aquela pessoa por causa daquele carro. Né? E uma outra crença é a crença de desonestidade em relação ao dinheiro. Né? Os ricos roubam. Né? Então, isso é uma crença que é transmitida verbalmente nas famílias, mas a gente recebe a maioria das nossas crenças muito mais através do campo de informação, do campo de experiência, do que da própria fala. Né? E qual foi as dinâmicas que você descobriu que te faziam ter perdas financeiras? Um pouco novamente da relação com o meu pai, né? Porque o dinheiro dele foi sempre suado, sempre ganhou pouco, né? Mas e assim, eu percebia que eu ia pelo mesmo caminho, eu ganhava bem, mas digamos, me livrava de tudo. Então eu estava honrando aquilo que ele fazia também, né? Perdi muito fácil, digamos, as coisas. Sim. Olha que interessante. Quando a gente... E você julgava o seu pai pelas perdas dele? Julgava meu pai, julgava minha mãe. Minha mãe, os dois, porque... Até comentei com ela, né? Hoje, depois do curso, eu percebi que... Eu sempre queria... Quando criança, eu queria ter aquela melhor bicicleta, aquele videogame, um tênis de marca, né? Uma roupa que estava na moda. E ela sempre não me dava aquilo que eu queria, mas não me deixava faltar nada. Né? Uhum. Na minha infância não faltou nada. Então até comentei com ela. Eu queria tal coisa, mas aquilo que eu tinha me fez ter uma infância que me faz
mais senti falta hoje, né? De ver tudo aquilo que eu tinha. Então, um videogame, um tênis de marca, uma roupa de marca, não me fez falta. Não me fez falta. E hoje eu consigo ver isso. Sim. Olha que interessante. A nossa mente tem um mecanismo inconsciente de fidelidade aos nossos pais, que aquilo que a gente julga os nossos pais se recai sobre nós mesmos como uma condenação. Então, quando nós julgamos os nossos pais como escassos, ou como você não teve dinheiro suficiente, ou teve fracasso profissional, ou seja, quando eu julgo meu pai em relação ao fracasso, em relação à escassez, quando eu faço um juízo negativo de valor, ou seja, aquilo que ele viveu, coitado, né? Ele sacrificou demais. Quando eu julgo, eu me condeno a viver a dinâmica. Então, você julgava os seus pais, isso eu vivi também, por não terem muito dinheiro, e aí você não se permitia ter também. Faz sentido? Você sente que é mais ou menos isso aí? Faz total sentido. Isso foi um tapa na cara, né? Quando eu parei e percebi isso, eu fiz tudo errado até hoje. Então, em um mês, eu aprendi muita coisa assim que em 20, 30 anos eu não conseguia aprender ou entender, né? Porque a gente acha que o que acontece de errado na nossa vida, os bloqueios que a gente tem, é a gente que cria, mas não, vem do passado, vem dos nossos ancestrais. E a gente escolhe assumir aquilo, né? Sim, sim. Que legal. Além, você falou aí da área financeira, você falou da relação com dos seus pais, né, que você carregava um peso de se responsabilizar por eles, uma preocupação muito grande, e quando você passou a confiar neles para gerirem as suas próprias vidas, você sentiu uma leveza em tudo, né, na vida. Sim, sim. Teve algum outro lado, a parte da saúde, vigor físico, equilíbrio emocional, alguma outra parte assim que você percebe que teve benefício também? Saúde está melhorando, né? A minha família povo meio fortinho, né? Tô no mesmo ritmo, né? Então, eu e a esposa começamos a nos regrar mais na parte de alimentação, né? Eu comia bem pesado mesmo, dolorosa, agora a gente já deu uma aliviada, né? Parte de quando adolescente, eu sempre praticava esportes. Depois que comecei a trabalhar, né, mudei para outro lugar, aí dei uma parada, mas já amanhã mesmo já estou pretendendo começar a fazer uma caminhada, iniciar com alguma coisa, né, porque a gente sabe que a pandemia está mais difícil, mas tentar iniciar e não ficar parado, nem se for para subir uma escada que eu tenho em casa, subir todo dia, 30, 40 vezes, mas que seja para me ajudar, né? Na parte profissional também, as coisas mais, né? Com as aulas online, no começo foi muito difícil. Até eu vi que tem um aluno live, até mandar um joinha aí para ele, não sei se ele saiu ainda, né? Aluno de anos atrás. Sim. E assim, as coisas estão fluindo, o diálogo com os alunos, né? É bom, muito bom que a gente tem um reconhecimento, né? A gente conversa com ex-alunos, digamos assim, lembra das coisas que aconteciam, né? Então, no meu trabalho, tá cortando o áudio? Não, né? Tá Não cortando? posso falar, tá? Escutando. Então, Não, tá bom, no meu pode trabalho as coisas estão fluindo, né? No começo, muita dificuldade em trabalhar de forma online, né? Nunca tivemos curso disso, mas aos poucos a gente vai se adequando, né? Tá me ajudando muito a sempre tentar colocar o meu melhor, né? Tentar não, colocar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Vou para o trabalho feliz, contente, alegre, né? Disposto a tudo que eu for enfrentar ali naquele período. Que massa. O trabalho é uma coisa que melhora demais. Cumprimentar aqui nosso mestre Paulo Bento,
está aqui com a gente na live. Nosso Master Coach desenvolve um trabalho de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal muito top, através de vários cursos, através do Instituto Performance. Obrigado aí pela presença, pelo prestígio de estar aqui com a gente, grande Paulo. E essa parte do trabalho, Rodrigo, acredito que seja uma das partes que o método mais ajuda. Por quê? O trabalho é quando a vida flui, né? Quando você tem tanta vida em você que você consegue transbordar essa vida para as pessoas através de valor, através de um ensinamento, né? Através, você como professor, você ensina coisas às pessoas e essas coisas que elas aprendem beneficiam elas. Assim como eu como médico, eu atendo, eu passo uma medicação, a pessoa melhora. Como terapeuta, eu faço uma sessão de terapia, ou aqui mesmo, com esse trabalho com as autoconstelações. Então, eu vejo claramente que quanto mais eu me alinhei com o meu sistema familiar, mais o trabalho na minha vida fluiu bem, né? Flui bem e mais ele se engrandece, né? Então, eu vejo que quando você se alinha com o seu sistema, com esse fluxo de vida que vem do sistema familiar, a vida fica mais abundante e a gente consegue entregar mais da nossa vida às outras pessoas. Inclusive, teve muita gente que chegou aí depois que eu falei. Eu quero lembrar que amanhã começa a Semana da Autoconstelação, tá, galera? Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou aprofundar um pouco mais na teoria e na prática da autoconstelação. Amanhã, às 7 da manhã, será liberada a primeira aula, que é uma aula de expansão da consciência e uso prático da intuição. Dentro dessa aula tem teoria e tem a prática de uma autoconstelação conduzida. Na quarta-feira eu vou liberar uma aula ensinando a fazer a ressignificação de traumas, ou seja, como que você desbloqueia dos seus traumas, né, de infância, traumas transgeracionais, traumas com os pais, e ainda, além de desbloquear em relação ao trauma, ou seja, deixar de ter dor em relação àquilo, você ainda transforma isso em poder pessoal. É uma técnica fantástica. Na sexta, a gente vai trabalhar a questão do equilíbrio emocional, principalmente no alinhamento com os pais. E na próxima segunda, a gente vai falar sobre relacionamento de casal. Cada uma dessas aulas da Semana da Autoconstelação tem uma autoconstelação conduzida dentro da aula, onde você vai fazê-la, né? Para quem está aqui pela primeira vez, talvez, não saiba, uma autoconstelação conduzida é um processo semelhante a uma meditação guiada, onde você fecha os seus olhinhos por um período aí, de 5 minutos, 10 minutos. As autoconstelações conduzidas do método Autoconstelação para a Vida têm aproximadamente 15 minutos. As autoconstelações que estão nas aulas da Semana da Autoconstelação têm aproximadamente 8, 10 minutos. Mas que, mesmo nesse curto período de tempo, te dá a oportunidade de olhar para o seu sistema familiar e perceber onde estão essas dinâmicas de repetição do sofrimento, né? Igual o Rodrigo está falando aí. Ou seja, ele tinha um padrão de querer cuidar demais, salvar os pais, que na verdade trazia para ele sofrimento, trazia para ele um peso para carregar. E quando a gente se percebe nisso e muda a atitude, poxa, né? A vida muda total, né, Rodrigo? Totalmente, muda 100%. Quando as coisas estão realmente alinhadas, cada coisa no lugar, realmente a nossa vida flui. O curso foi muito importante para que acontecesse isso na minha vida. Tava já subindo pelas paredes, não sabia mais o que fazer. Porque nada que eu fazia fluía, nada dava certo. Parabéns você pela sua entrega ao processo, parabéns por ter se empenhado, né, por ter realizado mesmo, porque realmente ferramenta nenhuma resolve ou executa algum trabalho sozinha. A ferramenta ajudou demais, mas foi você, com o seu esforço, com a sua capacidade mesmo, com o seu desejo de sair daqueles sofrimentos que conseguiu ir nesse caminho. Parabéns a você. Esse tempinho nosso aqui da live passa voando, né, Rodrigo? Quero
te agradecer ali pela presença, pela disposição, pela disponibilidade de estar trazendo aqui a sua experiência. Muito obrigado mesmo. E te dizer que a gente continua junto nesse processo de descobrimento, de formação disso tudo, né? Eu agradeço muito meus alunos porque eles me ensinam muito, né? A cada pergunta, a cada situação, a cada solução que a gente precisa chegar junto, eu me desenvolvo como profissional, eu me desenvolvo como um constelador ou como um mentor, né, das autoconstelações, e vocês são realmente uma ajuda muito grande. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, porque esse curso, digamos, fez eu tomar um novo rumo na minha vida, né? Dar uma guinada. Os desafios são difíceis, parece ser fácil, mas não é. Mas se a gente realmente se entrega, né, na sua totalidade, a gente colhe os frutos. Isso é o mais importante. É difícil a gente aceitar muitas coisas do nosso passado, principalmente, né? Mas a partir do momento que a gente aceita, as coisas fluem de um jeito que a gente nunca imaginou. Né? Até já estou passando os áudios para alguns amigos e super recomendo porque dá uma guia na vida. É uma outra forma da gente ver isso. Né? No caso, a gente procura, o Senhor ajuda, mas a gente procura uma solução, a gente procura onde está aquele entrelaçamento na nossa vida. Então, isso foi muito bom e está sendo bom. Porque quando alguma coisa ali aperta durante o dia, opa, áudio tordinho, vamos lá escutar. Sim, maravilha, Rodrigo. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Amanhã, às 7h37, nós temos uma live também com a presença do Dr. Cláudio, um psicólogo bastante especial no sentido de trazer uma proposta de vida muito, muito interessante. E o Dr. Cláudio teve uma experiência também com a autoconstelação e ele vai trazer para a gente a experiência dele amanhã, 7h37 da manhã. Tá bom? Muito obrigado, Rodrigo. Tchau, pessoal. E até amanhã cedo. Um abração. Valeu, gratidão. Gratidão. Boa noite a todos aí. Boa noite a todos. Até mais.